Meus amados irmãos e amigos, muito bom dia, que a paz e a maravilhosa graça de Deus estejam com cada um de vocês. Como é bom começarmos o dia refletindo acerca da palavra do Senhor. E para a nossa meditação desta manhã, eu vos convido a lermos o texto que está em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. O tema que irei tratar à luz dos textos citados é as marcas de um homem prudente. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é a conclusão do Sermão da Montanha. Sermão este pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se constitui numa leitura correta dos 10 mandamentos, que apresentam o modo de vida que deve ser exercido por aqueles que professam o nome de Jesus. Jesus, nesse sermão, ele vai ao coração da lei. Ele não se mantém apenas na letra da lei e, principalmente, ele não se mantém na pregação equivocada ou a interpretação equivocada da lei que fora dada pelos fariseus e pelos demais religiosos de sua época. Jesus, ele vai ao coração da lei. Nesse sermão, Jesus ensina que o assassinato ele já começa quando nós odiamos o nosso irmão, que o adultério já começa quando nós cobiçamos aquela ou aquele que não nos pertence. Jesus então mostra que Deus se importa de fato com o que está em nosso coração e não apenas com o que está em nossa prática externa. E de fato é do coração que procedem os maus desígnios. Ao encerrar este sermão, Jesus vai nos falar de pelo menos 2 marcas que devem fazer parte da vida de um genuíno discípulo do Senhor, ao ponto de compará-lo a uma pessoa prudente, no caso, a um homem prudente. Essas 2 marcas já estão bem aí no início do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. É muito interessante que ouvir a palavra é importante, mas você vai concordar e lembrar comigo aqui essa manhã que só ouvir a palavra não é essencial, digamos assim. Só ouvir a palavra não basta. Essa é que é a questão que eu desejo colocar para você. Por exemplo, quando Tiago escreve sua carta, no capítulo 1, verso 22, ele concita os seus leitores, dizendo-lhes: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando Jesus prega a parábola do semeador, ele fala de 4 locais onde a semente cai: à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e na boa terra. Se você ler o texto com atenção, você perceberá que todos os 3 primeiros tipos de solo ouviram a palavra, mas somente o 4º a absorveu, somente o 4º produziu fruto em relação à semente que recebera. Sendo assim, meus queridos, as marcas de um autêntico seguidor do Senhor Jesus se relacionam com a palavra de Deus de 2 maneiras bem nítidas no texto. O seguidor de Jesus, ele escuta a palavra, ele tem prazer em ouvir a voz do pastor Jesus, porque a pregação da palavra, sendo ela fiel, não é outra coisa senão a voz do pastor Jesus guiando
os seus rebanhos. Nós, pastores, apenas emprestamos a nossa voz, que na verdade a ele já pertence mesmo, então nós somos usados em nossa voz. As nossas cordas vocais, o som da nossa voz é apenas um instrumento, mas o conteúdo da nossa voz precisa ser a exposição fiel da palavra de Deus, e é essa exposição que o rebanho precisa ouvir. E as autênticas ovelhas de Cristo, das quais nós também pastores somos, é a marca de ouvir a pregação da palavra de Deus. É fato que a boa pregação da palavra do Senhor está escassa em muitos púlpitos evangélicos em nosso país. E é óbvio também que a sede pela pregação, ela está mais reduzida. É incontável o número de pessoas que, sabendo que há culto em suas igrejas, muitas vezes faltam por motivos, diga-se de passagem, pequenos. Se somos ovelhas do Senhor, nós deveríamos ter, por natureza, um grande prazer em ouvir a palavra desse Senhor, que é o nosso bom pastor. Mas ouvir apenas não é o suficiente. Além de ouvi-la, é necessário que a coloquemos em prática. Os amados puritanos do passado diziam que as ovelhas de Cristo possuem duas marcas, uma na orelha e outra na pata. A da orelha é porque ouvem a palavra de Deus, e a da pata é porque são incitadas a segui-lo. Nós não somos apenas espectadores dos conselhos de Deus, nós somos praticantes desses conselhos. A vida prudente é aquela que tem como marca o ouvir e o praticar a palavra. E aí Jesus traz uma ilustração bem vívida disso. Ele diz que quem ouve e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é que isso significa? Significa que é uma casa firme. É uma casa construída sobre firme alicerce. A rocha, nesse texto aqui, é o ouvir e praticar da palavra de Deus. E então, esse homem está sujeito a muitas adversidades. Vejam algumas delas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. A vida de um ser humano comum é sempre uma vida marcada por muitos sofrimentos. A vida do crente não é diferente. Vocês e eu também sofremos, também nos preocupamos com contas, com saúde, temos lutas emocionais, temos batalhas espirituais. A vida do crente é sempre marcada por grandes provas. E eu posso até te dizer, sem medo de exagerar, que algumas provas recaem somente sobre quem é crente, porque nós temos já de cara 3 inimigos bem hostis: o mundo no seu sistema pecaminoso, a carne, que é o inimigo infiltrado, e o próprio diabo. Mas acima disso, nós somos provados por muitas outras circunstâncias também. Mas o que nos mantém firmes é o alicerce. E o alicerce da sua vida e da minha vida precisa ser a palavra corretamente ouvida e compreendida e corretamente vivida. Então, meu querido, meu apelo para você, meu irmão, minha irmã, é que você dê um basta. Escute o que eu vou dizer essa palavra, um basta, a letargia em relação à palavra de Deus. Nós não podemos continuar dormindo em relação às Escrituras. Meu apelo para você hoje é que você ore e peça a Deus que te renove e peça a Deus que o leve de volta às Escrituras, porque talvez a frieza no seu relacionamento prático com Deus repouse na sua frieza em relação à marca da orelha, ouvir, e a marca da pata, seguir, como boa ovelha de Cristo Jesus.
Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por estes que deram grande atenção a esta palavra hoje e peço ao Senhor que os abençoe maravilhosamente. Suplico a Ti, Deus bendito, que nos desperte a uma comunhão mais viva com a Tua palavra. Sem ela, nós não temos vida espiritual digna, sem sombra de dúvidas. Sem ela, nós estamos criando um tipo de cristianismo alheio ao Cristo revelado. Portanto, Deus nos abençoe com a palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar esse vídeo, eu queria te fazer um apelo pedindo sua ajuda a que você divulgue esse vídeo. Quantos irmãos nossos não estão agora carentes deste recado de Deus para as suas vidas? Por favor, espalhe, mande para as suas ovelhas, se você é pastor, mande para os seus irmãos, se você é crente, e, por favor, peça que se inscrevam no nosso canal. Nós temos um alvo, uma meta, alcançar 1000 inscrições. Peça que eles também ativem as notificações, aquele sininho, para que regularmente continuem recebendo a palavra de Deus pelo nosso canal. Nós não queremos glória alguma para o canal. Nós queremos apenas a alegria de podermos espalhar com riqueza a palavra do nosso Senhor. Obrigado por sua atenção, que Deus te dê um dia formidável na sua presença e até a próxima mensagem, se Ele nos permitir. Um abraço.